eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, aleluia, glórias a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor e orar neste momento. Pastor Lindomar, fazendo essa leitura da palavra, nós escolhemos aqui Romanos de 1 a 3. Se quiser mudar, 12 de 1 a 3. Paz do Senhor, irmãos. É bom estar na casa do Senhor. Hoje é o primeiro dia que eu venho à igreja este ano, quer dizer, pelo menos na EBD, né? Mas depois a gente fala, vamos ler a palavra do Senhor. Romanos 12, de 1 a 3. Vamos ler a palavra do Senhor nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te rendemos por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos na tua casa, Senhor. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, que tem nos alcançado de maneira toda especial. Deus abençoe em continuação este trabalho, nos ajuda em tudo para que possamos aprender a tua palavra e colocá-la em prática em nossas vidas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada irmão, a cada vida, a cada adorador, nesta manhã e em qualquer lugar que possa estar ouvindo essa palavra. Nós vamos chamar a irmã Adriele para estar adorando ao Senhor, juntamente com todos nós, a igreja, com os hinos da harpa cristã. Olha o tema de hoje,
cultuando a Deus com liberdade e reverência. Nosso pastor Esdras estará logo mais ensinando a palavra aqui na nave. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus. O universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Cante. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito 1000 louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Eu te... Oh, glória! Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Aleluia! Glória a Deus! Dai-lhe glórias, ó remidos, pois o sangue de Jesus é que nos limpa de todo pecado. Aleluia! 124. Cantai o seu louvor, todo o ser nu, grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos, grande Salvador e Redentor, todos o louvemos, o dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças rendei-lhe mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos,
hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Ventos, chuvas, raios e trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é o nosso Senhor e não há outro igual. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todos ser gigantes, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao nosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhes verás louvor. Todos juntos o louvemos, aleluia, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Esse é o nosso tema. Convido os homens valorosos do Senhor, todos juntos. Qual o textuário de hoje? Deus é Espírito, e invoca os que o adorem em Espírito e em verdade. João 4:24. Glórias a Deus. Mulheres virtuosas, não vou acompanhar. Vocês vão falar sozinhas. Qual a verdade prática de hoje? Adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Muito bem. Nossa leitura diária, segunda, Levítico 10, versículos 1 e 2. A reverência da adoração não é uma questão de formalidade, mas de respeito. Terça, 1 Samuel 15, 22. O ritual religioso sem reverência é desobediência e não tem aceitação divina. Quarta, Eclesiastes 5, versículo 1. A reverência no culto significa ter consciência da majestade divina. Quinta-feira, Malaquias 6, versículos 6 a 8. Não devemos confundir religiosidade com espiritualidade. Sexta, 1 Coríntios 14, versículo 20. Sábado, primeira carta aos Coríntios 14, versículos 23 e 25 a 25. Intervalo de reverência são características. E domingo, primeira carta aos Coríntios 14, versículos 26 a 32. Amém. Vamos fazer a leitura pontuada. Os irmãos vão me devolver sempre depois da pontuação.
Que fareis, irmãos? Cada um de vós tem salmo, tem revelação, tem interpretação e faça-se isso por 2 ou 3 e haja intérprete. Se não houver intérprete, e falem 2 ou 3 profetas, mas que estiver assentado, cale-se o primeiro, uns depois dos outros. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém? Nós vamos estar adorando ao Senhor em oração neste momento. Nós vamos convidar o pastor Leide para orar. Hoje contamos com o nosso pastor Esdras Soares, que estará falando sobre cultuando a Deus com liberdade e reverência. Morleide estará orando pelo pastor Esdras e logo a seguir a ministração da palavra. Saúde a todos com a paz do Senhor. Pai Santo que está nos céus, te louvamos por estarmos aqui na tua santa e gloriosa presença para pensarmos a tua santa e gloriosa palavra. Nos capacita, Senhor, portanto, a guardá-la em nosso coração, a pensá-la. Ó, Senhor, a discernir pelo Espírito a tua santa palavra, a compreendê-la. Ó, toma também em tuas mãos o teu servo que irá ministrar, toma como instrumento em tuas mãos para trazer aos nossos corações essa palavra de forma didática, de forma compreensiva, de forma que compreendamos melhor do que sozinhos e possamos guardá-la em nosso coração. Toma a primazia desse trabalho, continua abençoando, fazendo prosperar na qualidade e também em números. Pai, desperta os teus filhos que ainda não estão vindo para este trabalho. Pai Santo, no nome de Jesus, visita onde estiverem, nas suas casas, ou no trabalho, quem sabe em algum lugar de lazer. Fala ao seu coração, fala o sentir a necessidade de estar em teus pés, buscando a tua santa e gloriosa presença. Te louvamos por tudo quanto tem realizado em nossas vidas. Nós te agradecemos e imploramos a tua bênção para que possamos compreender as coisas que o Senhor faz em nós e em nosso meio e também, Senhor, nesse mundo cósmico, por assim falar. No nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, graça e paz. Lição 7, nós vamos dar continuidade trabalhando aí sobre o culto no contexto da liberdade e da reverência cristã. Semana que vem daremos continuidade estudando a Bíblia, né? Comprometidos com a palavra de Deus, depois o viver do favor, ou fervor, melhor dizendo, espiritual. E por aí vai, nós vamos fechar essa lição tratando sobre a glorificação do corpo. Mas hoje, amados, nós temos diante de nós o tema cultuando a Deus com liberdade e reverência. Interessante que o culto do Novo Testamento é um culto com liberdade de fato, né? Liberdade é aquela autonomia que nós temos para fazer alguma coisa, mas mesmo com liberdade, tá? Tudo que nós formos fazer é preciso ter cuidado com critérios, com licitudes, tá? Observar o que nós podemos fazer ou não. A liberdade não nos dá o direito de fazer qualquer coisa. A liberdade nos chama a atenção sobre a responsabilidade que temos. Tá? A liberdade na vida cristã é considerada a graça. A graça é essa bênção dada, essa dádiva de Deus dada a todo crente, ao ser humano de modo geral, de ele não se preocupar em pagar por sua salvação. Alguém pagou, né? Mas essa liberdade, essa liberalidade, essa gratuidade
da salvação não nos dá o direito de vivermos como nós quisermos. Uma vez salvo, salvo para sempre, é só para aqueles que não têm um conhecimento mais experiencial da Bíblia. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Essa doutrina aí distorcida ao longo da história da igreja. No contexto do culto do Novo Testamento, nós temos também essa liberdade, porque nós temos, de fato, uma certa ousadia, uma certa autonomia, uma certa liberalidade na hora de oferecer a Deus o nosso sacrifício, o nosso culto. Por que é diferente do culto do Antigo Testamento? Porque o culto do Antigo Testamento era engessado, né? O culto do Antigo Testamento era muito restrito. E o culto do Novo Testamento é mais liberal. Você fica mais à vontade para criar o seu próprio culto, dentro dos parâmetros, claro, né? No Antigo Testamento, a igreja não existia, né, como nós somos igreja hoje, mas o povo de Deus do Antigo Testamento, eles não tinham essa liberdade que nós temos. Primeiro que eles não sentiam, isso é importante frisar, o povo de Deus do Antigo Testamento não sentia a presença do Espírito Santo em si. Olha que coisa. Você sabe o que é prestar um culto a Deus sem ter o Espírito Santo em você? Te constrangendo, te convencendo, te sensibilizando. Os cultos do Antigo Testamento eram assim. O Espírito Santo só estava na vida do sacerdote, do profeta, do rei, do ancião e do juiz. E mesmo assim de forma bem limitada. Hoje nós temos o Espírito Santo abundantemente em nós e dentre nós, entre nós, né? Então, a começar por aí, o povo não tinha essa certa liberdade. Então, eles iam para o tabernáculo. O tabernáculo era uma espécie de cabana, né, onde havia um cercado, cerca de 50 metros de comprimento, tá, 25 de largura. E esse cercado era restrito apenas à entrada dos sacerdotes, dos levitas, e alguns ofertantes que, volta e meia, eram autorizados a entrar só até ali, a porta mesmo, onde ficava o altar do holocausto, e nada mais. Aqui no meio, nessa região, mais ou menos, tinha um outro ambiente chamado Santo Lugar, e aqui no centro, onde está o púlpito, tinha um lugar chamado Santíssimo. Se o povo já não podia entrar ali, né, no portão da igreja, que dirá chegar aqui no Santo Lugar ou no Santíssimo Lugar? Era proibido. Então o povo vinha cultuar a Deus e ficava lá fora. Imagine você cultuando a Deus no contexto do Antigo Testamento. Nós todos, aliás, pelo menos vocês, né? Eu, como estou na categoria de sacerdote, eu poderia entrar. Mas vocês todos, hoje pela manhã, viriam à igreja, estariam lá fora, em pé. Não tinha guarda-chuva, guarda-sol. Então vocês viriam para a igreja, ficariam lá fora, em pé, aguardando nós, os obreiros, oferecemos a Deus o culto de vocês. E vocês não tinham liberdade de gritar: ô pastor Ezra, adianta aí. Ô pastor Ezra, dá um glória a Deus por mim aí. Ô pastor Ezra, diga a Deus que eu amo. Eu estou com saudade dele. Você tinha que chegar lá fora, ficar lá caladinho assim, esperando o momento certo do sacerdote tomar a iniciativa e fazer o culto por você. Olha que culto engessado. Então as pessoas não tinham liberdade. Hoje você entra e até extravasa essa liberdade, né? E chega na igreja e dá o jeito conversando e com o celular, e o irmão está do lado do outro. Eu disse: por que, fulano, tu foi para o mercado essa semana? E começa uma falta de reverência na igreja.
A liberdade que nós temos de adentrar esse ambiente, às vezes transparece como irreverência. No Antigo Testamento não tinha isto. E quem se meteu a besta de contrariar os critérios, morreu aqui, diante do altar. Olha como era séria a coisa. Você hoje chega na igreja, você senta, a hora se quiser. O pastor não fica no teu pé. Acessa o celular se quiser aí dentro, sentado. Dá glória a Deus se quiser. É preciso, às vezes, o pregador ficar, dá glória a Deus, irmão, louva a Deus aí, posso ouvir um amém? Se fosse no Antigo Testamento, você estaria lá fora, no sol quente, em pé, não tinha banco. Olha como Deus melhorou muito a nossa situação enquanto crente, hein? E se o sacerdote tivesse com a casaca virada, irmão? Pastor, eu trouxe aqui o meu animal, pastor, meu culto aqui. Ô pastor, oferece a Deus por mim aí. Eu não, agora não, estou ocupado. Mas pastor, eu estou carente, oferece a Deus aí. Espera aí, irmão, eu estou ocupado aqui, não estou afim de fazer culto agora não. Já pensou, irmão? E você fica lá fora mofando até o sacerdote inventar de te atender. Era assim, irmãos. Oi. E se o sacerdote não fosse com sua cara? Tinha isso também. Ninguém era anjo, ninguém era santo, irmão. Era homem. E muitos episódios desses aconteceram ao longo da história. Culto engessado. Dependente de pessoas. Graças a Deus que Jesus mudou o cenário. Quem oferece o culto para você é você mesmo. Hoje você tem liberdade de oferecer a Deus um culto, não é aqui só não, onde você estiver. Acabou esse negócio de tabernáculo, irmãos. Acabou o negócio do super-homem, do sacerdote, do sumo sacerdote, acabou. Você é o profeta, o sacerdote, o juiz, o ancião e o rei da sua própria vida. É isso que o Novo Testamento nos ensina. Deus nos fez reis e sacerdotes. Nós somos isto hoje. E por isso que o culto do Novo Testamento é com liberdade. Você tem liberdade. Quer pular? Pula, meu irmão. Gente, por que não? Desde que não seja meninice da carne, pula, meu irmão. Gente. Hoje eu estou mais seguro, não sei se eu fiquei mais frio, mas quando eu me converti, pastor Luiz, que eu vim pregar, eu senti o Espírito Santo, dá vontade de sair correndo também, pular e... Aí eu falo, não, peraí, vamos segurar aqui. Porque a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Então, quando você sente o poder de Deus, você pode reagir de qualquer maneira. Ou de diversas maneiras. Vai depender da sua alma, do seu querer, do seu autocontrole. Então tem pessoas que estão na igreja, sente o poder de Deus e fica ali. Glória a Deus, e começa a falar me estranho ali, aleluia. Mas tem gente, quando vem o poder de Deus, não segura não, e começa só... E ó... A unção da bandeja, né? Cada um se comporta de uma maneira diferente. Liberdade. Oi, Antigo Testamento não tinha isto. Se você conversasse demais lá fora, o sacerdote mandava o levita ir lá e te expulsar para longe do arraial. E você fica lá fora e não vê o que está acontecendo aqui dentro. Fica tudo fechado. Hoje nós temos liberdade, irmãos. Glorifique a Deus. Use essa liberdade para
trazer vantagem, retorno espiritual e de bênçãos para a sua vida, amém? Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Reverência diz respeito a uma certa conduta ética, um certo respeito que nós devemos ter ao entrar na casa de Deus. E o Salomão nos ensinou em Eclesiastes 5, quando entrares na casa do Senhor, guarda o teu pé. Não fale demais, também não fique calado. Já leu lá Eclesiastes 5? Lê em casa para você ver. Guardar o pé significa, chegou na casa de Deus, não esqueça por onde você passou. Não humilhe os outros se você já lá atrás no seu caminho já viveu a vida que ele está vivendo. Não discrimine ninguém se outrora guardar o pé e sair, mano. Tem gente que pensa que guardar o pé é tirar a sandália, pendurar o pé lá e vir só com o cotovelo para cá. Guardar o pé não é isso não. Guardar o pé é você fazer uma retrospectiva de todos os seus caminhos, por onde você andou, por onde você passou, de onde você veio, as suas origens. E aqui, contrito de coração, diga a Deus, Deus, de fato, eu estou aqui, eu não mereço estar aqui, porque meus caminhos são maus. Eu andava assim, andava assado, eu era assim, eu era assado, o Senhor me tirou de lá. Eu reconheço isso, Senhor. Isso é guardar o pé. E depois, cuidado com os votos. Que a gente, na empolgação, fala um bocado de coisa. E depois, na hora de cumprir, dá um trabalho. Eu lembro que, há uns dias atrás, eu fui visitar uma igreja aqui. Cheguei lá, o departamento de ação social, depois do culto me chamou, falou, pastor, a gente vai fazer uma obra missionária com cestas básicas. E falta o feijão, ninguém deu feijão. E eu na empolgação, a gente quando sai do culto, sai crente, né, irmãos? Pode botar meu nome que eu vou dar feijão todo. Estou pensando que era 10 quilos, né, irmão? Era uma saca. Eu estou pensando que feijão é R$3, né, pastor? Quando eu chego lá na loja para comprar o feijão, 8 conto o quilo. Falei, Jesus. Tive que cumprir, né, irmão? Faz voto na igreja, tem que cumprir. E tem gente que diante de Deus faz isto. Eu fiz diante da irmã. Eu poderia ligar para ela, irmã, está pesado, arranja mais alguém para compartilhar. E quando faz diante de Deus, e Deus leva a sério, cuidado com o que a gente fala na oração, porque se entrou aqui para falar com o Papai do Céu, Ele está levando a sério. E tudo que nós dissermos diante dEle, nós precisamos honrar a nossa palavra, para que sejamos abençoados. Olha uma coisa que dá tudo errado se não cumprir. Tem algumas coisas na Bíblia que se você faz é bênção. Se você deixa de fazer, é maldição. Essa é uma delas. Deus não quer que você faça voto nenhum. Mas chegou no culto, fez voto, Deus leva a sério. E se não cumprir, olha a maldição na porta. Por isso que o sábio diz que maldição não vem sem causa. Tá? Temos cuidado com isso. Mas cultuar a Deus com liberdade e reverência. Então a lição de hoje, meus amados, vai trazer para nós 3 aspectos, ou 3 premissas, que nós vamos trabalhar. Primeiro, o que é culto pentecostal. Segundo, o que é que acontece no centro do culto pentecostal. E terceiro, como se dá esse culto pentecostal na Assembleia de Deus. Então, para isto, eu queria trabalhar com os irmãos, e a lição traz isto também. Em primeiro lugar, o conceito de culto. O que é culto? Tá? A Bíblia não traz uma palavra expressa, culto, mas os autores
percebendo que existia culto desde Gênesis, assim que Deus faz Adão, Deus já estabelece o culto ali de Adão e Eva. Todas as tardes eles cultuavam a Deus, mesmo sem existir tabernáculo, sem existir igreja, sem existir família, filhos. Adão e Eva já faziam culto a Deus. E a palavra que aparece lá é avodar. Está na lição aí, na parte primeira, tá? No item 2 da primeira divisão da lição, esse conceito aí, tanto hebraico quanto grego, sobre culto. No hebraico, avodar, culto significa serviço, tá? E no grego, latreia, latreo, é de onde vem a palavra idolatria também, né? Quando a gente faz idolatria, a gente está, latreia, que é cultuar, e ídolo é cultuar uma divindade que não é Deus. No grego, essa palavra idolatria vem de latreia, que é serviço, adoração. Então perceba que o primeiro ponto no conceito da palavra culto, irmãos, é servir. É adorar. Claro que isso no Antigo Testamento ficava muito restrito aos sacerdotes, aos levitas, aos sumos sacerdotes ao longo da história. Jesus veio e abriu isso para todo mundo. E Jesus, ao desenrolar o seu ministério nos evangelhos, ele nos ensina 3 coisinhas que a gente às vezes não percebe no dia a dia. Jesus ensina que nós somos tripartite, nós somos corpo, alma e espírito. E cada elemento desse da constituição humana, irmãos, tem um significado, um objetivo, tem uma função específica. E Jesus vem trabalhando isto ao longo dos seus sermões, dizendo que com o corpo nós servimos a Deus. Com a alma nós louvamos a Deus. E com o espírito nós adoramos a Deus. É interessante, eu gostaria que você prestasse atenção nessa fala, nessa explicação, porque às vezes a gente faz uma bagunça santa no culto, nos cultos da igreja e nos cultos individuais. O culto de serviço é diferente do culto de louvor, é diferente do culto de adoração. Porque quando eu adoro a Deus, irmãos, eu estou dizendo a Deus o que Ele é. Quando eu adoro a Deus, eu elogio a divindade dentro daquilo que Ele é em essência. Por exemplo, se eu quero adorar a Deus, eu digo a Deus, Deus, o Senhor é lindo. Isso é adoração. Deus, o Senhor é perfeito. Isso é adoração. Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, o Senhor é tremendo. Quando você começa a colocar as prerrogativas do que Deus é no seu culto, você está adorando a Deus. E o que é o louvor? O louvor é quando eu agradeço a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele fará. Percebe que às vezes tem salmos na Bíblia que já estão louvando a Deus pelo que Ele ainda vai fazer. Quando o salmista diz assim, ó, Senhor, grandes são as tuas obras. Esta é uma oração, é um culto chamado culto de louvor. Quando você agradece a Deus, você abre a boca para dizer alguma coisa a Deus, a respeito daquilo que Ele fez, o que Ele vai fazer, isso é um louvor. E o serviço? O que é o serviço? O serviço é você se dispor a fazer, usar o seu corpo para estar fazendo alguma atividade, algum trabalho para o Senhor. Então tem pessoas na igreja que louvam a Deus e adoram a Deus diariamente, mas nunca serviram a Deus. Sabia disso? Está indo para o céu, salvação é outra coisa. Mas nunca serviu a Deus. O que é servir a Deus, irmãos? É você disponibilizar, colocar à disposição do Espírito Santo que habita em você as suas habilidades, as suas competências, as suas vocações.
E não precisa ser aqui na igreja não, irmão. Porque às vezes o Espírito Santo que habita em você quer te fazer canal de bênção, quer te usar lá no trabalho para falar alguma coisa para alguém e você não fala. Mas ele é meu patrão. Mas ele é juiz. É autoridade. Mas ele é o prefeito da cidade. Ele é o reitor da faculdade. Ele é o presidente. Não pode falar não. Tem que ter, medir as palavras para falar. Quem disse isso, irmão? E você acaba de perder uma oportunidade de servir a Deus. Porque servir é você se deixar ser usado pelo Espírito Santo em alguma obra em prol do reino. E às vezes, irmãos, olha para mim, irmãos, às vezes só você pode estar ali e só você tem esse tempo para falar para aquela pessoa. Ninguém mais aqui tem essa oportunidade. E você, por vergonha ou por se sentir inferior, não sei, vários motivos nos levam, às vezes, a nos retrair diante dessas situações, a gente se cala. Você é um bom adorador, você é um bom louvador, mas você é um péssimo servo. E eu não tenho perdido essas oportunidades, irmãos. Porque está aí na rede aí, toda vez que tem um aniversário de um colega meu de trabalho, é eu que sou chamado para orar e ler a Bíblia, ler a Bíblia e orar para aquele aniversariante. E eu meto o evangelho neles. Pode estar o juiz, desembargador, quem tiver. Porque se eu não fizer isso ali, quem vai fazer? Eu lembro que quando eu me formei na UFES, permita-me falar sobre isso, pelo amor de Deus, nada de soberba, Deus sabe disso. Mas eu, quando me formei na UFES, eu fui convidado. O pastor Delcio não está aqui, ele lembra disso, para fazer um trabalho de exposição sobre o Ano Internacional da Luz. E eu fiquei lá uma semana apresentando um trabalho, né? E naquela semana Deus colocou um camarada, irmãos, no meu pé, que tinha 6 pós-doutorados. Cara novo, 40 anos mais ou menos, 45 anos. Tinha opções sexuais diferentes do que a Bíblia prega. O problema dele lá. Mente revolucionária, todo revoltado com a vida. 6 pós-doutorados, irmão. E quando eu comecei a conversar com ele, eu pequeno, coitado de mim. Comecei a conversar com aquele cara e o cara, eu puxei para a Bíblia, o cara veio comigo. Eu citava um versículo, ele citava outro. Eu falei, meu Deus, eu estou perdendo essa batalha, velho, de evangelizar esse cara. Quem está evangelizando é eu. Estou evangelizando, ele está me evangelizando. Eu comecei a orar, Deus me dá a palavra, Senhor. Deus me deu 3 dias com esse cara para evangelizar ele. Não sei porque eu saí do curso de física, me formei. Não sei, não acompanhei mais. Mas ele foi evangelizado 3 dias por mim. Será que alguém, outra pessoa, teve a oportunidade que eu tive naquele momento de falar de Jesus para ele? Que às vezes a gente se sente tão pequeno, a gente fala, não, mas esse cara não vai querer nada não, esse cara é revoltado, esse cara não quer nada com o evangelho não. E a oportunidade passa. E quando chegar no tribunal de Cristo, nós não vamos ter esse fruto de um serviço que o Espírito Santo queria que eu prestasse para ele e eu me omiti. Servir a Deus, você está atento. Servir a Deus não é vir para a igreja não, irmão, com a Bíblia todo dia bonitinho e chegar aqui com o Deus embora. Não é isso que a Bíblia fala sobre servir ao Senhor, irmãos. Não é isto. Vir para a igreja, irmãos, todo dia é nada mais nada menos que sua obrigação. Você tem que vir para aqui buscar fortalecimento mesmo. Buscar uma palavra, se fortalecer, para ir lá fora servir o Senhor, lá. Olha como Jesus nos compara. Vocês são sal. Onde é que o sal dá sabor, irmãos? Misturado. Já viu o sal dar sabor dentro da saleira, irmão? Da mesma forma o crente não é sabor aqui dentro.
O crente é sabor lá fora. Esse que é serviço. Jesus nos chama de luz. O que é luz, irmãos? A fonte luminosa que clareia na escuridão. Você já viu luz fazer efeito na reunião, num grupo de várias luzes? Luz clareia, como diz o sertanejo, lá fora na escuridão. Então, culto, lugar aqui, não é lugar de servir a Deus, é lugar de adorar e louvar a Deus. Servir a Deus é lá fora, lá no seu trabalho. Sirva o Senhor lá. Senhor, tem fulano aqui, o que eu faço com ele? Senhor, o ambiente está pesado, quer que eu vá no banheiro orar para mudar o ambiente? Senhor, o negócio está travado aqui, como é que eu posso ser útil? É isso que é servir ao Senhor, irmãos. E Jesus ensina isto. Nós servimos a Deus com o nosso corpo. Nós louvamos a Deus com a nossa alma e adoramos a Deus com o nosso espírito. Olha para mim, os judeus até hoje não sabem o que é adorar a Deus. Os judeus até hoje não sabem o que é adorar a Deus, eles apenas servem e louvam. Eles servem porque cumprem tentam cumprir, eles não conseguem cumprir. Eles tentam cumprir todos os mandamentos. E os ritos, as festas. Estão servindo. Estão anunciando o que eles creem. E deixa eu abrir aqui um parêntese, fazer uma notinha no rodapé, olhem para mim. O mundo está se preparando para receber o anticristo. Nós estamos preparados para receber Cristo. Mas já viram que os judeus marcaram agora para o dia 21 de fevereiro? Um dia internacional de clamor a Deus para que Ele envie o Messias que eles tanto esperam. Está aí nas redes. Fiquem atentos. Dia 21 de fevereiro, no horário de Israel, eles vão estar todos no mesmo propósito, fazendo oração, clamor a Deus. Deus envia o Messias, como nos dias do Egito, que o povo clamou ao Senhor, e Deus mandou um libertador chamado Moisés. Porque eles até hoje esperam Jesus, né? Jesus não, eles esperam o Messias. Eles não creem que Jesus, que veio 2000 anos atrás, era o Messias. Eles não creem nisto. Nós cremos e fazemos parte de um outro grupo da salvação, no plano da salvação. Eles estão esperando o Messias, e o Messias vai vir para eles. A Bíblia diz que Jesus virá para Israel, mas virá depois dos 7 anos de casamento com a igreja no céu. Então, olha para mim. Se eles estão despertando já para a reconstrução do templo deles, estão já fazendo clamores para que Deus envie o Messias, isso não vai acontecer antes de a igreja ser arrebatada da terra e de se passarem 7 anos de casamento de Cristo com a igreja no céu. Então vocês vão começar esse clamor no dia 21 de fevereiro, isso é um sinal de que, se eles clamarem, Deus vai enviar o Messias, mas para enviar o Messias tem que acontecer uma série de eventos antes. Porque a Bíblia diz que antes desse dia acontecer, que dia? Do Messias vir para Israel, haverá o arrebatamento da igreja, o período de tribulação na terra, 7 anos de tribulação na terra, enquanto isso 7 anos de casamento de Cristo com a igreja no céu. Se eles estão querendo acelerar as coisas, fique esperto, porque daqui a pouco nós seremos, arrebatados. Eles vão clamar ainda 7 anos, eles vão pensar que o anticristo é o Messias, vão fazer um pacto com o anticristo, só vão perceber que não é o Messias depois de 3 anos e meio, vão sofrer mais 3 anos e meio com o anticristo, é quando o Messias verdadeiro vai aparecer para eles, depois de 7 anos. Fechou o parêntese? Voltemos para o nosso tema, culto de adoração. Eles não sabem o que é adorar a Deus, porque eles não têm o Espírito Santo dentro deles, nós temos, e só se adora a Deus, irmãos, em espírito. Foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana. A hora vem, já chegou, a hora já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. No grego não tem e em verdade, tem em espírito e verdade. O que é que isso quer dizer? Que o culto que Jesus estava inaugurando ali era um culto verdadeiro. Bom, se é um culto verdadeiro, os cultos que foram feitos antes não eram, sim ou não? É isso que eu estou dizendo. O verdadeiro adorador, é porque tinha um adorador que não era verdadeiro, adora a Deus em espírito. Por quê? Porque os adoradores antes da igreja ser formada, antes de Jesus vir, eram adoradores não verdadeiros. Por que não eram verdadeiros? Porque eles chegavam, quando eles pecavam, eles traziam um animal irracional para morrer no lugar deles. E muitas vezes, irmãos, eles acabavam de entregar um animal ali na porta, o sacerdote matava o animal ali, o sangue era derramado e o sacerdote trazia o sangue, espagia aqui numa cortina grossa que tinha aqui entre o santo lugar e o santíssimo, e ainda indo embora, o camarada tinha acabado de entregar o animal, porque ele tinha pecado, ainda indo para casa ele já pecava de novo. Era um culto de faz de conta. Aí Jesus vem e diz assim, ó, o culto que eu vou estabelecer não é um culto de faz de conta. Ninguém vai trazer o animal é a própria pessoa. É Jesus que ensina isto. Ele diz assim, eu posso entregar a minha vida, como eu posso voltar a tomá-la. Tem gente que entende esse texto e acha que Jesus está falando de morrer e ressuscitar. Não é isso não. Jesus não poderia, irmãos, apesar de ter, Jesus como Deus tinha essa faculdade, essa liberdade, essa propriedade de ressurgir dos mortos. Ele poderia ressuscitar sozinho dos mortos e mandar, porque ele é vida. Mas ele, no papel de Jesus, ele não podia fazer isto, porque ele veio cumprir o script de Deus. E no script de Deus dizia que Jesus tinha que vir como homem, viver como homem, morrer como homem, esperar a ressurreição como homem. Por isso que nenhum texto do Novo Testamento diz que Jesus se ressuscitou dos mortos. Não tem isso na Bíblia, no Novo Testamento. Não sei se você está acompanhando meu raciocínio, mas todos os textos do Novo Testamento dizem que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos. Ou então, Deus o ressuscitou dos mortos. Mas Jesus mesmo não se ressuscitou dos mortos. Ele poderia fazer isso sim, mas ele não podia fazer isso porque ele está cumprindo o script de Deus. Ele não fez isso. Então, quando Jesus diz assim, ó, eu posso dar a minha vida e voltar a tomar. Ele não está falando de morrer. Não é isso. Ele está falando de um culto espiritual. Nós, como crentes, podemos dar a nossa vida em sacrifício ao Senhor e podemos tomá-la. Porque o culto do Novo Testamento não é uma obrigatoriedade, meu Deus, travou. Não é uma obrigatoriedade, irmãos, é uma espontaneidade. Deus não quer que você seja obrigado a ficar cultuando Ele todo dia, não, irmão. Deus quer que você dê o seu culto a Ele liberalmente. Deus, eu estou aqui livre, eu vou para onde eu quiser. Eu faço o que eu quiser e eu não quero ir para a igreja, mas eu vou. A minha vontade carnal, Deus quer que eu peque aqui, mas eu não vou pecar, eu vou te louvar. Deus, a minha vontade está mandando eu ir para ali, mas eu vou para cá, porque aqui te agrada. É isso que é culto de liberalidade. Você já viu o Espírito Santo beliscar a gente quando a gente peca? Você já viu Deus arrancar um pedaço de você quando você comete um pecado? Ele nunca vai fazer isso. Porque Ele não quer nenhum crente sendo crente obrigatoriamente. Ele quer que nós sejamos crentes liberalmente. Por isso que é liberdade de culto. Você é livre. E use a sua liberdade para adorar ao Senhor. Então, com o corpo nós servimos, e é por isso que nós precisamos entregar, e Paulo ensina isso em Romanos 12.
imploro aos irmãos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Por que apresentei os vossos corpos? Porque estava cheio de judeu, irmão, apresentando outros corpos em cultos. Eu queria adorar a Deus, eu queria servir a Deus, então trazia um bezerro, trazia um cordeiro, trazia um casal de pombos, de rolinhas. Eram outros corpos morrendo ali. Paulo diz que não. No Novo Testamento é você que tem que se doar. O sacrifício é vivo porque você vem e entrega a sua própria vida no culto. E foi isso que Jesus falou: eu posso dar e posso tomar. Porque o culto verdadeiro é o culto que a gente se entrega de corpo e alma ao Senhor. Por isso que Hebreus, irmãos, já viram como Hebreus trata Jesus? Já viram? Hebreus chama Jesus de Cordeiro. O texto de Hebreus chama Jesus de sumo sacerdote. E o texto de Hebreus chama Jesus de ofertante. As três figuras do culto do Antigo Testamento se concretizam em Jesus. E a partir dali ele nos ensina uma grande lição para o culto verdadeiro. Se no Antigo Testamento eu tinha a figura de um animal, que é a oferta, a figura do ofertante, que é o pecador, e a figura do sacerdote, que era quem receberia minha oferta para enviar a Deus, era assim. Então eu pecava, eu trazia um animal, que era o pagamento pelo meu erro. Pô, sacerdote, eu pequei de novo, adulterei, a pessoa terrível, não aguento adulterar, mas está aqui um cordeiro para morrer por mim. O sacerdote olhava, rapaz, verdade, seu cordeiro parece que está bom, peraí. Aí sangrava o cordeiro, depois dava um corte, arrancava a pele, para ver se por dentro o cordeiro estava perfeito. Se tivesse perfeito, o sacerdote receberia minha oferta. Aí ele pegava a oferta e ia diante de Deus: ó Deus, aqui Esdras pecou de novo, ó a oferta dele aqui. Eu tinha a figura do pecador, a figura da oferta e a figura de quem iria oferecer a oferta, que é o sacerdote. Jesus vem e cumula em si os três papéis. Ele é o ofertante, o pecador, não pecados dele, porque Jesus não tem pecado, mas ele assumiu sobre ele todos os pecados da humanidade, inclusive o meu e o seu. Então ele é ofertante cheio de pecado, ele é o próprio cordeiro, e ele é o próprio sacerdote, porque Hebreus diz que acima dele não tem ninguém. Então Jesus cumulou em si a figura do sacerdote, a figura do animal e a figura do ofertante. Por isso que todos os textos, pode olhar no Novo Testamento, que Jesus vai se referir a isso, ele diz assim, ele mesmo, eu mesmo me entrego. E quando os autores, os escritores Paulo, Pedro, Tiago vêm falar sobre isso, ele diz assim, Jesus se entregou a si mesmo. Como é que alguém se entrega a si mesmo? Eu conheço alguém se entregando à polícia. Eu vou me entregar à polícia. Então é alguém se entregando para o outro. O texto, quando se refere a Jesus, diz que ele mesmo se entregou a ele mesmo. Por que ele se entregou a ele mesmo? Não sei se estão me acompanhando no raciocínio. Mas se entregar a si mesmo é você fazer o papel da oferta, do ofertante e do sacerdote. Eu mesmo sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu mesmo sou o sacerdote e eu mesmo sou o pecador que absolve todos os pecados da humanidade. Jesus está nos ensinando uma lição aí. O seu culto não deve ser terceirizado. O seu culto é seu. Você não tem que trazer um animal para morrer em seu lugar. É a sua natureza carnal que tem que morrer. Eu não posso pedir para o outro interceder, olha por mim aí, que eu estou em pecado. Não! Você tem que dobrar o seu joelho e dizer, Deus, eu pequei, perdoa os meus pecados. Você é a própria oferta a Deus.
Por isso que Paulo diz: rogo-vos, venham para cá, entreguem vocês seus próprios corpos, não tragam animal não, entreguem vocês mesmo a Deus. Só assim vocês poderão experimentar a boa, perfeita e agradável. É isso que é o nosso culto racional. Culto verdadeiro, culto que é feito no Espírito, né? O segundo ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é a questão da igreja. A Bíblia pinta a igreja, nós já vimos que culto é serviço, adoração. A lição vai tratar também sobre a questão do culto pentecostal, mas antes de tratar do culto pentecostal, eu queria abordar esse segundo ponto, que é a igreja. Nós, biblicamente falando, temos 3 tipos de igreja. A primeira, igreja enquanto membro. Eu, enquanto membro do corpo de Cristo, sou uma igreja em particular. Você é igreja em particular. Onde você estiver, você é igreja. Individualmente falando, você é uma igreja. Segundo o contexto de igreja, enquanto corpo, Jesus tem uma igreja invisível na terra, que é composta de alguns crentes daqui, outros crentes da Batista, outros crentes da Presbiteriana, outros crentes da denominação tal, C, D. E esses crentes que Jesus tem na terra, um pouquinho em cada denominação, formam uma igreja só, chamada Igreja Universal. Não é do reino de Deus não, irmão. É invisível. A igreja universal é o corpo de Cristo na terra. A igreja invisível que Jesus sabe e que conta com eles estão de fato já dentro do reino de Deus. É o segundo tipo de igreja, como corpo de Cristo. E o terceiro tipo de igreja é esse aqui. Nós reunidos, congregados, que a Bíblia chama também de congregação dos santos. Dentro desse fator igreja é que vem o que a lição vai tratar sobre culto individual e culto coletivo. Você, enquanto igreja, individualmente falando, você deve oferecer o seu culto individual e particular. E você, enquanto reunião, congregação, deve juntar-se aos outros irmãos, como nós vamos fazer nessa manhã aqui. Nós vamos juntar com os irmãos para congregarmos e oferecermos um culto coletivo. Quando nós juntos aqui começamos a cantar um hino da harpa, um louvor, nós estamos juntos cultuando a Deus. Agora, a questão do culto coletivo congregacional não impede que você faça o seu culto individual aqui dentro. O culto individual, que é você enquanto igreja, você pode oferecer em congregação ou no particular. E Jesus já diz assim, ó, onde estiverem 2 ou 3, Mateus 18, 20, reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, o culto familiar, envolvendo a partir de 2, pai, mãe e os filhos, é um culto que Deus recebe, ele está ali no meio, um culto chamado culto coletivo. A partir de 2 é coletivo. Mas o culto individual é o culto mais resultante para nós, porque é o culto que nos mantém em comunhão com o Senhor. E esse culto individual é a nossa própria vida diária. Porque, irmãos, nós não fomos feitos pelo acaso. Ô Espírito Santo, ô Jesus, vem cá, eu sou Deus Todo-Poderoso. Não tem nada a fazer aqui em cima, né? Vamos criar aqui um boneco, bora. Então, onde é que a gente acha? Ah, tem um planeta ali. Vamos lá no planeta, bora. Ah, tem um bar aqui, vamos fazer um boneco aqui. E agora, só para ir, para ver o que, é que vai dar. Foi assim não, irmãos. Nós não fomos criados à toa, não. Nós fomos criados com um propósito. E Paulo diz isso em Efésios 1. Nós fomos criados para louvor da glória de Deus.
Nós somos criados para adorar a Deus. E logo na formação, Deus colocou um elemento em nós, que é o elemento espírito. E é esse elemento que nos faz ligar com Deus e oferecemos a Ele um culto individual e espiritual para Ele. Por isso que todas as pessoas que ainda não conheceram Jesus, não têm o Espírito Santo habitando dentro delas, direcionam a sua homenagem, o seu culto a ídolos. Quando alguém decide adorar a Deus para venerar um ídolo, um jogador de futebol, um artista, um cantor, ele está sendo idólatra, porque ele está pegando latra, que é a latria, o culto, e direcionando a um ídolo. Está cometendo pecado de igual modo. Mas o objetivo de Deus ter criado o ser humano, irmãos, foi para que ele adorasse a Deus. Por isso que onde nós estivermos, aonde nós formos, nós precisamos entender isso, de que nós somos um dispositivo de adoração ali. Nosso culto individual nos mantém firmes, ligados, conectados com Deus, e manifestamos Deus para as pessoas. E por isso que a lição vai trabalhar sobre essa liberdade e reverência, tá? Nós temos a liberdade porque você pode ir a qualquer lugar e fazer culto onde você quiser. A lição vai falar que o centro do culto pentecostal é a adoração a Deus e não a ídolo. Tá? E, por último, a lição vai falar que existe nas nossas igrejas liturgias. Eu trouxe aqui 2 livros para fazer menção rapidamente. O Manual do Culto, Culto e Suas Formas, de Nemuel Kessler. Indico para os irmãos o livro da CPAD, e ele coloca aqui, na página 15, um conceito muito interessante sobre culto, quando ele diz assim: o culto cristão é uma série de ações, atos conjugados, que são praticados pelo adorador. Então, se você vem para a igreja e senta aí e fica só assistindo, você não está oferecendo seu culto a Deus. O culto cristão é uma série de ações e atos conjugados. E ele cita um outro autor aqui, chamado Ebenezer Soares, parece que é meu primo, né, meu parente, Soares. E olha o que esse autor fala sobre o culto. Culto é como uma gota de orvalho em busca do oceano, do amor divino. Culto é uma alma faminta diante do celeiro espiritual. Culto é uma terra sedenta clamando por chuva. Culto é uma ovelha tresmalhada no deserto, balindo em busca de um bom pastor. Culto é um coração faminto em busca do amor. Culto é a alma buscando a sua contraparte. Culto é o filho pródigo correndo para a casa do pai. Culto é o homem subindo as escadas do altar de Deus. E culto é a vela no ato de ser acesa. Ele cita aqui outras importâncias e simbologias do culto. E a nossa doutrina, ou declaração de fé, que eu também indico para os irmãos, eu acho que todo assembleano deveria ler esse livro, que é As Verdades da Nossa Fé, a declaração da fé da Assembleia de Deus, né? Declaração de fé, são os pontos cruciais, fundamentais da nossa doutrina. O que é que a nossa declaração de fé diz? Diz que o culto é quando nos reunimos como um corpo de Cristo para adorar a Deus trino. Tá? A adoração pública é a atividade de glorificar a Deus em coletividade e serve também para a comunhão, despertamento, exaltação e edificação da igreja, com ordem e decência, olha aí, tá? Para que os descrentes conheçam a presença de Deus e para que somente Deus seja adorado no culto da igreja. Esses são 2 objetivos do culto, da reunião de crentes. Nenhuma prerrogativa é dada a anjos. Nós não temos esse hábito na igreja ficar venerando e chamando de mais anjos. Nem a seres humanos. Nós não temos o hábito na Assembleia de Deus, que a lição vai trazer sobre o contexto do culto na Assembleia de Deus. Nós não temos o hábito de venerar anjos e nem também venerar seres humanos. Tá? Pois Deus não divide a sua glória com ninguém. Isaías 48:11. Confessamos que na adoração pública, a oração, os cânticos, o ofertório, a pregação e o exercício dos dons espirituais na igreja
servem para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. É a Ele que pertence a glória, o poder para todo sempre. Amém. O culto da Assembleia de Deus, irmãos, apesar de ter uma liberdade a mais, porque os cultos tradicionais são engessados, nós, Assembleia de Deus, nós temos uma liberdade a mais. O culto da Assembleia de Deus, irmãos, o culto pentecostal, melhor dizendo, que envolve outras denominações pentecostais, é o culto que mais se parece com o culto da igreja primitiva. Que é o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 14. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais cada um de vós, não é o pastor só, cada um de vós tem salmo. O que é salmo? Salmo é uma oração, tem um cântico, tem uma poesia, tem uma recitação, tem uma declamação. Cada um de vós tem revelação. Cada um de vocês tem língua, tem interpretação, cada um de vocês tem língua estranha. Mas quando um falar língua estranha alto, tem que ter alguém para interpretar. Se não tem que interprete, fale sozinho, baixinho, com você e Deus. A gente vai comentar sobre isso em outro momento. É importante a gente ensinar isso à igreja, sobre o falar língua estranha. A língua estranha tem 3 objetivos, irmãos. Olha para mim que eu vou fechar minha participação essa manhã. Você sabia que às vezes você está orando, quem é batizado com o Espírito Santo, e você quer falar alguma coisa que sua alma deseja para Deus, você não consegue falar. Às vezes a gente não sabe expressar o que nós estamos sentindo, nós não sabemos. E você começa de joelhos dobrados ali, a orar e chorar, e você começa uma língua estranha. Sabia que às vezes essa língua estranha que você está falando é a expressão, é a linguagem do que você não está sabendo falar, mas o Espírito Santo toma você para falar aquela língua estranha, e é uma linguagem decodificada, que só o Espírito Santo sabe, só Ele vai entregar a Deus, e só Deus vai entender. Essa é a primeira função, o primeiro objetivo das línguas estranhas. Tem gente que está orando, começa a falar língua estranha, nem ela mesma entende o que é. Mas o Espírito Santo, que a está promovendo, a está impulsionando a falar, sabe que aquilo ali é uma expressão da alma para Deus. Isso vai decodificado, é a linguagem do WhatsApp, criptografado. Enquanto você está falando ali, irmão, tem um link, tem um canal, e está o demônio dos olhos daquele. Que é isso que não entende nada? Porque essa linguagem só quem entende é Deus. Por isso que a Bíblia fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa linguagem criptografada só Deus entende. E por isso que ela só edifica quem está falando. E por que eu tenho que falar língua estranha alta na igreja? Se só eu sou edificado. A gente continua isso na próxima. Mas o culto da Assembleia de Deus, o culto das igrejas pentecostais, são os cultos que mais se parecem com a igreja primitiva. E quem diz isto são os próprios escritores da história da igreja batistas. Amém? Que nós entendamos, primeiro, que somos uma igreja em particular. Segundo, que nós entendamos que Deus nos fez com um propósito. Você não está nesse mundo porque Deus não tinha o que fazer e inventou jogar um pedaço de baula, não, viu? E tem mais, 54% das gravidezes são abortadas.
54%, isso é estatística, irmãos. Pode consultar aí nas revistas de biologia. 54% dos abortos são naturais. Porque Deus não tinha propósito ali. Mas se você vingou e está aqui, você não veio em vão. Deus te trouxe até aqui porque Ele tem um propósito com você. Leve isso para casa e deixe-se ser usado por Deus. Amém? Feche os olhos, bendito Deus. Nós te louvamos, Senhor, por esta manhã abençoada. Como às vezes não sabemos, Senhor, oferecer o nosso verdadeiro culto a Ti. E às vezes achamos que cumprir tabelas, Senhor, já nos deixa alinhados contigo. E às vezes o Senhor sempre quer um pouco mais de nós. Às vezes aqui dentro, sentado, Senhor, o Senhor chega perto de nós e fala: cadê minha adoração, meu louvor? E não acha. Que nós entendamos, Senhor, que nós somos o Teu trono, a Tua habitação. Que nós saibamos devolver a Ti o culto verdadeiro que é em espírito, Senhor. Que nós saibamos devolver a Ti aquilo que é Teu. Que nós saibamos exercer aqui o nosso papel. Que nós saibamos, Senhor, exercer ou cumprir o objetivo pelo qual nós fomos formados, Senhor, que é Te louvar. Tu sabes, Senhor, tem pessoas aqui nesta manhã que vivem uma vida infeliz, insatisfeita. Eu sei disso, Senhor, conheço pessoas aqui que têm dinheiro, boas casas, têm carros, eu conheço, tu sabes também, Senhor, mas vivem numa insatisfação, numa irrealização, Senhor, porque elas não perceberam que o principal objetivo pelo qual elas foram formadas não está sendo cumprido, Senhor. Que o Senhor as ajude, ensine-as a adorar a Ti em espírito e em verdade, entregar a Ti o verdadeiro culto, Senhor, para que nós estejamos felizes e realizados pelo propósito da vida, em nome de Jesus. Amém. Quem crê pode dizer amém? Deus abençoe, até semana que vem, se Deus quiser.